Eu passei os últimos dias fazendo vários cálculos, spamando a Luara no servidor de teste, testando várias e várias builds diferentes, tudo isso para chegar a uma build que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, builds e arcanas que são as melhores para ela no momento, para você começar com a Luara muito bem na ranqueada e já sentir que a sua Luara vai ser diferente das outras, tá? Então ó, já vai deixando aquele likezão para fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito. E let's bora! Família, apesar de eu ter spamado, de ter jogado vários, eu perdi as contas de quantos jogos eu joguei nos últimos dias com ela no servidor de testes, ainda assim a gente vai ter muito mais certeza quando ela for lançada, quando tiver outras pessoas testando, quando ela chegar em outros lugares do mundo, lembrando que a Luara chega primeiro no Brasil, depois ela vai para o lançamento global, então é claro que com o passar dos meses, das semanas, dos meses, devem surgir variações e coisas novas para ela, isso daí é normal. Mas o que eu vou te trazer aqui é algo que eu testei muitas e muitas vezes e eu acho bem difícil a Luara fugir disso aqui, tá? Provavelmente o Brasil vai ditar tendência em relação à build, as arcanas pelo menos um pontapé inicial, e eu te garanto que isso que eu vou te mostrar é mais do que o pontapé inicial, porque olha, a Luara ficou muito, mas muito forte com esse conjunto de builds e arcanas e você vai entender o porquê agora. E é aqui que começa o primeiro bait, tá? O próprio jogo ele recomenda que você faça calamidade para Luara, porque faz todo sentido. Quando você para pra pensar, ele te dá chance de crítico, e a Luara tem uma passiva que quando você chega a 50% de chance de crítico, o seu chakra ganha 30% de velocidade de ataque. Chakra é a passiva dela, é aquele bumerangue que vai indo de um lado pro outro em um alvo locado. Então, isso daí é muito importante, e ela fica bufada quando bate os 50%. Então, se você começar de calamidade, se você fizer as 10 calamidades, você vai ter 15% de chance de crítico, o que parece ser bem interessante. Se você vir aqui para a parte das azuis, você tem a bestial. Eu acho que ela fica lá embaixo, vamos ver. Aqui, ó, cicatriz bestial. Se você colocar todas delas, você vai ter mais 2%. Então você pode ir a 17%. Tanto faz, 15% ou 17%. Isso já vai te dar uma baita vantagem inicial. Porém, não é o melhor para ela, porque você não precisa dessa passiva tão cedo. Eu até montei uma build onde você conseguia ter essa passiva dela depois de fazer a foice, fazendo a foice, usando 17% aqui nas runas, e uma luvinha que te dá 8%. Você batia o 50 cravadinho, e logo depois do primeiro hit você já tinha a passiva dela. Mas eu não acho tão forte nela você ter a passiva mais cedo, você ter esse buff na passiva dela mais cedo, principalmente porque a Luara vai funcionar muito, mas muito com velocidade de ataque. Quando você jogar aí, você vai entender o porquê, tá? Então o que você vai fazer? Você precisa de apenas 5% de chance de crítico nas runas para a build que eu vou te mostrar dar certo. E como que você consegue isso? Usando a lua vermelha. E olha só, além de chance de crítico, ela te dá velocidade de ataque, que é a melhor coisa que você pode ter para Luara. Então você vai fazer 10 de lua vermelha, isso vai te dar 5% de chance de crítico. Você vai colocar olhos de águia, que é padrão, né? Você vai usar as 10 aí que você vai usar pra... É a melhor runa que você tem pra descer, então dificilmente você vai fugir. E aqui nas azuis você tem outra coisa que aqui eu acho que vai caber mais espaço pra modificação. E eu fiz vários testes. Eu testei a azul jogando com 5 de captura, com 3 de captura, com 2, com 8, até com 10. Eu fiz vários e vários testes e ainda assim eu acho que tem espaço pra galera sentir um pouco mais e entender quando é melhor, dependendo até da matchup, você adaptar isso aqui. Porque o que acontece? O ideal é que você tenha caça, então eu coloquei pelo menos 5, porque você ganha mais velocidade de ataque, você vai ver no jogo quanto isso é quebradíssimo, quanto vale a pena pra ela. Porém, ela fica sem sustain, e a Luara é uma heroína que ela não vai ter isso tão cedo na build, então é interessante que você tenha sustain pra ela através das runas. E aí, dependendo do que for, a galera vai descobrindo se 5, 7, 8, 3, 2, qual que encaixa melhor. Eu cheguei à conclusão de que 5 de captura e 5 de caça é um equilíbrio muito bom, e aí com o tempo pode ser que eu adapte e coloque um pouquinho menos de captura, um pouco mais, mas eu te garanto que não vai fugir disso e a gente vai manter caça e captura, porque são as melhores runas para ela disparado. Tudo isso que a gente montou só vai fazer sentido por conta dessa build aqui que eu vou te mostrar agora. E a primeira coisa que chama atenção é que sim, você vai ter que fazer a adaga relâmpago de primeiro item. Eu fiz várias builds que eu não fazia, eu testei até build com espada mestra, e eu vou falar pra vocês, a adaga relâmpago é muito quebrado com ela. Por um motivo principal, a passiva da adaga relâmpago estaca com chakras, funciona com chakras dela. Então sim, quando você ativa o chakra em um alvo e ele fica indo de um lado para o outro, ele fica aplicando a passiva da adaga relâmpago. E vai por mim, isso é muito forte. Quando você fecha a adaga relâmpago, você já sente que com o primeiro item, você já está muito mais impactante na fight, porque ela vai aplicando isso, e quanto mais velocidade de ataque você tem, lembra que eu falei no começo que velocidade de ataque para ela é bom? Quanto mais velocidade de ataque você tem, mais isso aqui vai aplicar, mais forte ela vai ficar na luta, e ainda tem uma interaçãozinha com a segunda skill, que a animação dela diminui quanto mais velocidade de ataque você tem. Ou seja, a Luara é uma máquina de bater, e ela combina demais com velocidade de ataque. A adaga relâmpago, por conta da passiva, por conta dessa interação com a passiva dela, é o casamento perfeito. Você vai fazer a adaga relâmpago de primeiro item, lembrando que a bota aqui eu coloquei a de resistência, porque costuma ser a que a gente vai trocar ao longo do jogo, mas aqui eu vou te recomendar duas botas para a rota, tá? Primeiro, bota da destreza, por conta dessa velocidade de ataque,
que vai interagir melhor com a segunda dela, que é a skill que você vai maximizar e vai mais spamar na rota. Ou você pode fazer uma outra solução aqui. Quando você tiver em uma rota com dificuldade, se tiver mais recuado, estiver jogando um V2, você tem que ficar mais longe, você não vai pegar tanto recurso, você vai fazer a bota da tranquilidade, você vai ganhar 15% de redução de recarga, e o cooldown da segunda habilidade dela é de 4 segundos. Com isso aqui, ele vai para mais ou menos 2,5 segundos. Cara, fica muito rápido. Você vai spamar essa skill na rota sem parar. Isso é bom em todas as situações? Eu imagino que até não, tá? Não, essa habilidade não dá um dano tão absurdo. Mas quando você tiver com dificuldade de farmar, ou de repente se você tiver numa rota mais de pouco, uma rota um pouco diferente, você vai testar isso, vai ver que é bem interessante também. Mas na maioria das vezes eu vou recomendar a bota da destreza, ou então uma das botas de resistência ali, dependendo da situação, dependendo de contra quem você tá aí na matchup. Mas bota situacional não consigo te dizer aí em um guia definitivo. Porém, depois disso, você vai fazer Foice das Sombras. Então você tem a adaga relâmpago e a bota, depende da ordem que você vai fechar, mas geralmente você vai fechar a bota um pouquinho antes da adaga, apesar da adaga ser tão forte que às vezes vai valer a pena você fechar a adaga direto, rushar a adaga e só depois fazer a bota, mas aí depende da partida. Depois o segundo item que você vai fazer, Foice das Sombras, e aqui tem um motivo muito importante. Foice das Sombras, ela te dá 25% de chance de crítico. Você já tem 5% nas runas, com esses 25% você vai para 30%. Esse item te deixa muito mais forte, cara, ela vai bater muito mais, você vai sentir totalmente a diferença de ter uma adaga e uma foice do lado, você vai bater muito rápido na luta, aplicando a passiva dela ali e causando um baita dano. É aquele daninho mais singelo, né, que não parece, não é aquelas critadas de 800, 1000, mas é aquele dano de 300, 300, 200, 400, direto, sem parar, e quando você vê a vida de todo mundo tá caindo, é muito quebrado. A adaga e foice faz um casamento perfeito, mas o principal é que nesse momento, quando você fecha a foice, você tem 30% de chance de crítico, e aí você completa isso como? Com a Lâmina Eterna, que é um item quebradíssimo para praticamente qualquer atirador, e ele te dá os 20% de chance de crítico que falta, e aí nesse momento você pega a passiva. Eu coloquei essa luva aqui, mas você não precisa fazer isso antes não, tá? Porque você vai ter 15%, você vai ter 45% antes de fechar a lâmina, você só pega os 50% depois que fecha a lâmina. Então eu até recomendo que você faça, eu vou trocar aqui na minha build depois, eu recomendo que você faça a espada mestra para você ter mais ataque físico, geralmente você se aproveita mais. Dependendo da situação, você pode até pensar em pegar a luva aí também, enfim, depende aí do seu playstyle, mas a Lâmina Eterna é o terceiro item e aqui é o grande spike dela. Depois que ela fecha Adaga Relâmpago, Foice e Lâmina, nossa, vou falar pra vocês, a Luara vira bonecão, porque ela bate muito rápido e ainda começa a dar muito mais dano. É difícil de parar ela, esse daqui é o grande spike, sem dúvida nenhuma. Depois você vai pra uma Alvorada, que é um itemzinho mais padrão, que você vai fazer na maioria das vezes, e pô, é um item quebrado pra todo atirador, principalmente se você tiver gold pra isso, se tiver muito tanque do outro lado, você vai querer a Alvorada, mas em algumas situações, obviamente, você vai largar a Alvorada e vai fazer o Arco Solar, porque o Arco Solar, ele vai te ajudar na questão do range. Vou falar pra vocês, a Luara, ela sofre um pouco, não é um problema, tá? Mas a Luara, ela não é dos melhores ali pra bater free na luta. Ela tem que se aproximar um pouco mais, e aí o Arco Solar muitas vezes vai tirar essa diferença pra vocês, você vai conseguir jogar muito mais tranquilo. Então, recomendo em alguns casos que você faça o Arco Solar, às vezes até de último item. Aqui o último item na build é totalmente situacional, e o Arco Solar vai encaixar muito bem várias vezes, mas no geral você vai fazer a Alvorada, e aí pra fechar a build, ou você faz a Lâmina Sangrenta, que, ó, ela vai te dar ali o roubo de vida que você precisa, que você não tem o tempo todo, e aí você vai bater muito rápido, muito dano, e ainda vai recuperar muita vida. Esse é o late game aí que ninguém mata ela, tá? Vai ter que ter aí alguma coisa pra parar a Luara, porque ela fica absurda quando fecha a Lâmina Sangrenta. Pode ser que, dependendo do jogo, você até feche a lâmina antes, pode ser que você coloque um Arco Solar de último item, e lembrando sempre que, dependendo da partida, você é obrigado a fazer um item defensivo. Então, ou você faz Premonição Sinistra, ou você faz a Capa de Súcubo, que são variações aí. O último item da build é sempre situacional, então você vai ter essas opções. Eu coloquei o GA aqui porque é padrão, né? Você costuma fazer depois e troca pelo destino. Então, essa build aqui vai deixar sua Luara extremamente forte desde o primeiro dia. Pode ser que no futuro você descubra alguma coisinha aí que deixa ela ainda um pouquinho melhor? Pode, mas vai por mim, de tanto que eu testei esse boneco com essa build aqui, você não vai fazer feio de hipótese alguma, e eu tenho certeza que você vai sentir uma Luara totalmente diferente na sua ranqueada, e o impacto que você vai ter vai ser muito maior, você vai ganhar muito mais jogos aqui, fazendo esse conjuntinho aqui de builds, arcanas, enfim. Testa aí, tá? Se não gostar, deixa aí embaixo nos comentários, mas eu quero que você teste e depois volte aqui pra dizer se fez impacto ou não, se deu diferença ou não. Se você tiver outras recomendações de build, pode deixar nos comentários aí pra gente saber também. Se for nos comentários, quer deixar aquele like maroto, inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença, eu espero te ver em um próximo vídeo.